Vamos a empezar la serie de Navidad de Gracia y Paz. Muy bien, muy bien. Hablemos hoy de la oración. El asunto de hoy es la oración. De hecho, el asunto de hoy y del siguiente domingo es cómo orar por los problemas. ¿Cómo orar? Porque hay una manera correcta de hacerlo y una manera no correcta de hacerlo. Veremos la manera de Dios que es la correcta. El pasaje de hoy, de Santiago, implica la oración. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Estás aquí en esa tarde porque alguien oró por ti. Tienes que entender eso. Alguien se preocupó tanto por tu vida que oró por ti. Eres una persona, eres un ser orado. Te toca a ti ahora orar por los demás y evangelizarlos, por supuesto. La palabra oración era tan importante para Santiago que solo en el pasaje que vamos a ver hoy, la palabra aparece 7 veces. 7. De hecho, Santiago tenía la reputación de ser un hombre de oración. Santiago era reconocido por ser una persona que oraba constantemente. Porque Santiago sabía, como tú y yo sabemos, que hay un poder tremendo en la oración. Y escuche eso, ponga mucha atención aquí. Deja de hacer lo que estás haciendo, ponga atención aquí. La oración es tu mayor privilegio. Te voy a repetir. La oración es tu mayor y mejor privilegio. Es un privilegio poder orar. Es un privilegio poder entablar comunicación con el creador del universo. ¿Sabe qué es eso? Dimensiona con quién estás hablando. Dimensiona quién eres tú, quién soy yo y quién es Él. La oración es un diálogo con aquel que creó todo. Y todo se ha mantenido por Él. De hecho, lo que la oración puede hacer es lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios hace, lo hace siempre en respuesta a la oración. La oración mueve los ángeles. La oración mueve el universo. Es la oración. Todo lo que se gana con oración, ¿cómo se mantiene? Con la oración. Juan 14 dice así. Vamos a salir un poco de Santiago. Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿qué dice ahí? Las obras que yo hago, Él las hará también. Y ahí viene lo absurdo de la historia. Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es posible hacer algo más que Cristo con la oración? La oración todo lo puede, pero es la oración. Cristo siendo Dios, oraba. ¿Quién somos tú y yo para no hacerlo? No somos mejores que Dios. O alguien que se siente mejor que Cristo, no, ¿verdad? Es imposible. Pero si Él, siendo Dios, oraba, ¿quién eres tú, quién soy yo para no orar? La oración es nuestra mayor responsabilidad. Escuche eso. Aparte de un privilegio, la oración es nuestra más grande responsabilidad. Y es nuestra más grande debilidad. Nadie, ningún cristiano ora como debe de orar. Eso es sincero. Yo oro, pero no estoy contento con mi vida de oración. Sé que puedo orar mejor. Sé que puedo orar más. Y hablando de la oración, ¿dónde estabas tú ayer que no estabas aquí en la reunión de oración de Gracia y Paz? Te invito todos los sábados 8 de la mañana, já sei, está pensando, pastor, hace frío, pues cobíjate y ven. Te permito que traiga el cobertor de tu cama, pero ven. El colchón no, tampoco la almohada, no. Pero si quieres trae tu cobija, pero ven a orar. Hemos tenido un promedio de 25 personas en esas reuniones de oración, y apenas vamos empezando. Líder de Gracia y Paz, ¿dónde estás tú? Porque llegan personas que están bajo tu ministerio y no te ven aquí en la oración. Es un compromiso ante Dios. Por lo tanto, líder de Gracia y Paz, tú más que nada tenías que estar aquí en nuestra reunión de oración. Se pone fabuloso. Ayer fue maravilloso, maravilloso. Ni cuenta nos dimos que el tiempo pasó. Por lo tanto, te invito el próximo sábado y todos los sábados hasta que Cristo venga. Ven a nuestra reunión de oración, líderes y ministerios. Y por supuesto, extiendo la invitación, ¿verdad?, a los jueves.
¿Quién te enseñó que el culto de jueves es de segunda? El culto de jueves te prepara para el domingo. Ok, el culto principal, digamos así, es el de domingo, sí, pero el de jueves es igual de importante. Por lo tanto, ven los jueves a las 7:30 a aprender más de Dios y a crecer en Dios. ¿Están aquí, verdad, todavía? Y no es regaño. Yo cuando regaño, regaño. Ya me conocen. Es regaño. Es por tu bien. El tiempo pasa muy rápido. Quizá algún día quieras venir al culto de jueves y no vas a poder venir. Y vas a extrañar estar aquí. Igual, reunión de oración. Por lo tanto, empezando con el liderazgo de Gracia y Paz, como pastor de esta iglesia, lo estoy convocando a que venga a orar sábado en la mañana. Y también a venir, por supuesto, a congregar el jueves en la noche. Yo entiendo situaciones como trabajo y todo, pero ok, dejo a tu criterio. Porque Dios sabe el porquê. Dios sabe el cuándo. Y Dios sabe con quién. Regresemos aquí a la oración, por favor. La oración es nuestra mayor responsabilidad y nuestra más grande falla como cristianos. Hablamos y estudiamos un montón sobre la oración. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos, repito, muy satisfechos con nuestra vida de oración. Y yo me pongo en primer lugar. Yo sé que puedo orar más. Mi primer libro fue Vida de Oración, que ya lo van a encontrar gratis en nuestra página. Bájenlo, estudien, léanlo. Y yo me acuerdo que recibí una llamada de una hermanita de Guatemala una vez. Y la hermana me dijo, hermano Angelo, aquí en la iglesia usamos tu libro en el seminario teológico de Guatemala, ciudad de Guatemala. Ah, pasa adelante, hermana. Me preguntó si había algún derecho de autor. Sí, lo hay, pero no hay problema. O sea, úsalo, reprodúcelo, pero la cosa es que lo use. Y me salió con él y me dijo, hermano Angelo, pero aquí tenemos un problema. Yo tengo un problema con tu libro. Le dijo, ok, adelante, acepto críticas, ¿no? Todas para mejorar. Y me dijo, en el capítulo, usted menciona un círculo de oración, un círculo, donde podemos pasar todos los días 1 hora con el Señor en oración. Perfecto. ¿Y cuál es el problema, hermana? Me dijo, es que usted divide el círculo en 4 partes, cada parte 15 minutos, 15, 15, 15. Es correcto, porque yo soy muy cuadrado, así pienso yo. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos un problema, es que nosotros cuando oramos pasamos 1 hora en cada segmento del círculo. Dije, a ver si entiendo. ¿Ustedes oran 4 horas todos los días? Me dijo, sí, hermano. O sea, tenemos un problema, ¿verdad? Le dije, no, hermana, yo tengo un problema. Pues ora por mí, porque ya quisiera orar 4 horas al día también. Y escribí el libro. Por lo tanto, la oración nunca es menos, la oración siempre es más. Y siempre es para mejor. Santiago sabía, Santiago conocía el sistema. Pero sí, la oración ha sido por mucho tiempo la piedra en el zapato de la iglesia cristiana en este planeta. Reunión de oración, no viene. Culto normal, viene. Porque ha sido así. El infierno sabe que cuando una iglesia ora, esa iglesia será completamente invencible. Cuando un cristiano se hinca a orar, el infierno empieza a temblar. Porque ellos saben el poder de la oración. Nosotros también. Pero es nuestra mayor falla, porque no oramos como debiéramos de orar. Estamos terminando essa série, repito. E dejé la oração por último. Veremos quando devo orar, que classe de pessoa pode orar e como pode orar de maneira mais eficaz. É o que veremos, é o que empezaremos a ver hoje. Por supuesto que não terminaremos. Tu que me ves por internet, pues agarra tu Bíblia e arrancamos. Primeiro, e vamos por ordem. Trajeron Bíblias, verdade? Espero que sim. Se não trajeron Bíblias, pues arrepiéntanse, por favor. E saca tu Bíblia a passear a vezes, é necessário. Quando devo orar? Santiago menciona que temos que orar em todo o tempo, por supuesto. Mas Santiago também menciona, há 3 tempos específicos para orar. Miren isso. Número 1, quando devo orar? Quando estou herido emocionalmente. Santiago, capítulo 5, versículo 13, a primeira parte do versículo, diz assim, está alguno entre vosotros afligido? E que diz aí? La aflicción es emocional. La palabra afligido en su original, que está ahí, lo que Santiago escribió, es
cocacofateu. Bueno, grego, cocacofateu. Isso é a palavra afligido para Santiago. A palavra existe e é real. Significa, escute isso, não só angústia, significa estar em um tremendo infortúnio, estar bajo pressão por algo externo. Isso é cocacofateu, afligido. Habla de uma angústia interna provocado por algo que não está bajo tu controle. Significa, dentro de ti, sufres por algo externo a ti. Te han impactado. Uma angústia, circunstâncias externas, crisis relacional, algo que te afecta desde o exterior. É o que se refere aqui. ¿Está alguno assim? Pues que orem. De hecho, el Salmo 18 dice así, Salmo 18, versículo 6, en mi angustia, la misma palabra, en mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué bonito, ¿no? Cuando me atacaron, cuando me victimizaron, cuando me sentí mal internamente por algo externo, clamé a Jehová y él me escuchó. Sempre lo hacen. Santiago 5 outra vez, versículo 13, a segunda parte diz assim, está alguno alegre? Ve a diferença. A primeira parte diz, está alguno afligido? Orem. Está alguno alegre? Alabe. Porque a alabança também é oração. Cante alabanças. A vida cristiana é uma montanha russa. Se não te havias dado conta, bem-vindo à vida cristiana. A vida cristiana é um sub e baja tremendo. Tremendo. Montanha russa espiritual. Um dia estamos aqui, depois bajamos, subimos, e é constante. Romanos 12, 15 diz assim, Romanos 12, 15. Gozaos, aí está a montanha russa, mira. Gozaos com quê? Com os que se gozam. Llorar com os que choram. Os pastores devemos estar preparados para um câmbio tremendo de velocidade. Te vou explicar como é isso. Podemos celebrar uma boda na manhã, intentar salvar um matrimônio na tarde e estar em um velório na noite. Em um mesmo dia. Os pastores temos que estar acostumados a esse câmbio. E te digo uma coisa, nunca nenhum pastor se acostumbra a isso. Não há como. Pero Deus nos chamou a isso. Há algum tempo fizeram um estudo nos Estados Unidos, tenho que mencionar porque foi allá o estudo. O Instituto Barna se dedica a los números del cristianismo em todo o mundo. Barna. O governo americano encargou ao Instituto Barna um estudo sobre os pastores e chegaram à conclusão de que vai parecer muito absurdo, mas é real. A profissão que mais mata en Estados Unidos es el pastorado. Está pensando, pero ¿cómo se? Los pastores moran del corazón. Del corazón. Justamente por la vida que llevamos en términos de auto. Por eso siempre te he dicho, ora por nosotros, por favor. Llévanos en oración. No es fácil, pero con Cristo es un gozo. Dije en la mañana y repito en la tarde. Ministério não é carga, ministério é alegria, é privilégio e é gozo. Quantos dizem amém a isso? E lo hacemos com muito gosto, com muito gosto. Podemos estar em la mañana em uma boda, salvando o matrimônio de alguém na tarde e em um velório em la noite. É uma montanha russa, porque a vida é em si mesma, igreja, uma montanha russa. Tu vida, minha vida, são montanhas russas, de maneira emocional. Algumas pessoas vêm na graça e paz por primeira vez e dizem que sentem algo aqui, sentem a alegria. Dizem, a alegria aqui é contagiosa. A mim me han dicho. E quando escuto isso, me llena de alegria, porque disso se trata. Disso se trata. A visão de graça e paz é ser uma igreja onde nada esté solo. Essa é nossa visão. Hemos logrado? Todavía não. Todavía não chegamos a isso 100%, mas já estamos caminhando. Estamos em processo. Dizem, a alegria é contagiosa, posso sentir a alegria que há aqui. Mas há pessoas que dizem isso e ao dia seguinte, lunes, regressam a sua tristeza habitual. É uma montanha russa. Por supuesto que lhes falta vida de igreja.
Eu estou seguro, não só creio, estou seguro que os cristianos devemos ser contagiosos. ¿Estão aqui, verdade? Tu eres um peligro, eu sou um peligro. O inferno tembla porque somos contagiosos de gozo, de alegria, de paz, de esperança, salvação. Contagiamos a las demás pessoas. E creio firmemente que deveria ser muito divertido venir à igreja, que não seja uma carga. Tinha que ser uma alegria. Eu, quando era pequeno, leía o Salmo 122 e não lo entendia, hasta que me converti. Miren o Salmo 122 como empieza. E eu me alegrei com os que me diziam como: a la casa de Jeová iremos. Tem que ser assim. E me gocei e me alegrei com aqueles que diziam: a la casa de Jeová iremos. Estou seguro que devemos ser alegres. Há um montão de motivos para a alegria no cristiano. E o principal motivo é Cristo em ti e Cristo em mim. ¿Por que os judíos iam ao templo de Jerusalém há 2000 anos? ¿Por que os judíos saíram de suas casas? Iam ao templo todos os dias. Todos os dias, a las 9:05 da manhã e a las 3:05 da tarde. Todos os dias. ¿Por que iam? Para orar, alabar e aprender. Porque dentro do templo havia uma sinagoga. Significa casa de instrução. Sinagoga é casa de instrução. E aí dentro ensinavam, aí dentro aprendiam. Porque os judeus iam ao templo para orar, alabar e que? Aprender. Porque os cristianos vêm à igreja igual, para orar, alabar e que? Aprender. Não ha cambiado. Não ha cambiado. Se orar em meio da angústia nos hace alegres, então, para manter a alegria, devemos manter-nos que? Orando. Se eres alegre orando, mantém-te orando e serás alegre sempre. Santiago disse: se vale ser feliz. Vou parafrasear a Santiago. Santiago nos diz: é válido, se vale ser feliz. Ponto 2. Quando devemos orar? Quando estou herido fisicamente. O ponto 1 é quando estou herido emocionalmente. O ponto 2, quando estou herido fisicamente. Santiago 5, versículo 14 e 15, a palavra diz assim: ¿está algum enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Ojo, anciano no es viejo. A ver, reunamos a los rucos y oramos. No, tampoco no es así. Quem tem mais de 90 anos, vem para cá, viejo, vas a orar. Não. Anciano é um termo de autoridade, ele que tem autoridade. Chame a los líderes em la igreja para orar. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará a quién. Escute isso, salvará. Es como si la falta de salvación fuese una enfermedad, y de hecho lo es. La persona sin Cristo está enferma, aunque no sabe. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão que? A palavra enfermo que está aí é camino. A palavra que está aí em grego, sua original, é camino. E cambia todo. Camino significa cansado. Não tem que estar com gripe ou o que seja, não. Porque uno lê isso e pensa: só os enfermos, não, pois o cansaço também é uma enfermidade. Camino significa cansado, sem forças. Isso é camino. É a palavra mais frequentemente usada para enfermidade na Bíblia. E é a mesma palavra que descreve a Lázaro, ele que morreu. Senhor, Lázaro camino. Lázaro já não se levanta, já não tem ânimo. É isto, está cansado. Quando Lázaro se enfermou, pois se morreu, não? Já sabemos a história. Não só o camino, se foi mais allá. Foi mais allá. Claro que o Senhor lo levantou e já sabe a história. Curiosamente, depois que o Senhor Jesus levanta a Lázaro, al dia seguinte em Jerusalém, haviam duas pessoas que queriam matar: Cristo e Lázaro, outra vez. Porque esse cuate era um peligro. Porque era um peligro. Te imaginas a Lázaro cenando com a família em Jerusalém? Oye, ustedes estuvieron en mi velorio, ¿verdad? Sí. Mira, aquí estoy.
Pergunta que me passou, que te passou? Cristo me levantou. Ele é a vida, sigam a Ele. Esse cuate era um peligro. Aunque não predicara nada, predicava todo. Simplesmente caminhando por las calles de Jerusalém. Regressemos aqui. Mesma palavra descreve a Dorcas. Dorcas, e Dorcas morreu. Também se levantou. É a mesma palavra que descreve a um homem no estanque de Betesda, de las sanidades mais extraordinárias de Cristo. Betesda significa casa de misericórdia. Betesda. Por isso há um montão de hospitais do mundo chamado Betesda. Contexto. Já sabem, Cristo entra a Jerusalém e como rabino era obrigado a estar no templo e apresentar-se ante os sacerdotes. Pero Cristo está donde tem que estar, não donde tu e eu queremos que esteja. Por isso entra a Jerusalém, dobla à esquerda, lhe pergunta: onde vai, Senhor? A onde tenho que estar? A Betesda. Betesda era um estanque. Todavía existe o estanque, o poço. Tinha teto, já não tem teto. O governo de Jerusalém permite que tu lo visites. Há uma escalera da época de Cristo, a escalera, e se baja, pero já não permitem bajar, porque muitas pessoas se resvalavam por aí e davam com toda aí abaixo no água, não? Já não se pode bajar. Há uma reja, pero antes havia, antes se podia bajar. O caso é que Cristo chega a Betesda, lugar onde tinha que estar. Famosa cena de Marcos, não? Que um anjo bajava de quando em quando, movia as águas, e o primeiro que se metia à água, que passava com ele? Ok. Quando eu me converti e li esse passagem, e te sou muito sincero, como sempre, te sou muito sincero. Eu, recém-convertido, leio o passagem, e o primeiro que me vem na mente é: Jesucristo não é justo. Fíjate. Repito, perdóneme, recém-convertido, não sabia nada de nada. Se hoje não sei nada, sabia menos que nada antes. Eu dije: isso não é justo. Como que um solo sanava? O primeiro que se metia à água, de lo que seja, sanava. Te imagina a quantidade de pessoas que se ahogaram aí? De hecho, havia uma brigada de gentiles para sacar cadáveres do estanque. Porque haviam pessoas com enfermidades debilitantes ao extremo e pensavam que era o primeiro e já alguém se havia metido, e quando se metiam já não podiam, já não saliam e morriam. Então havia uma brigada de gentiles, porque um judío não toca um cadáver, mas um gentil se lo hace, e essa brigada entrava, eles pagavam 1 cêntimo por corpo, e sacavam de aí e lo levavam afuera, ao cemitério gentil que havia afuera. A história é essa. Até que cresci e entendi, e aí pedi perdão a Deus. Perdóname. O que eu vejo em Betesda, sendo um parênteses nada mais nessa que estamos vendo, o que eu vejo em Betesda é simplesmente uma prova de fidelidade. Cristo entra, se acerca a essa pessoa: queres ser sano? Essa foi a sua pergunta. Lo pior que hace um cristiano é responder perguntas que nunca lhes disseram. Cristo não perguntou por que não sanas. Não, queres ser? ¿Quê? Sabe o que diz o homem, não? Mira, eu me arrastro, pero quando chega allá, alguém se meteu aqui. Não, a ver, ei, põe atenção. ¿Queres ser sano? E o outro, outra vez, eu quando me arrastro e não chego allá, não pode ser. Não estou perguntando por que não eres sano. Hijo, eu sou ele que move as águas. Sé sano. Pum. ¿Sabe qual é o problema? Porque esse cuate sale de aí, de imediato passam os fariseus, lo conheciam, todos sabiam de sua enfermidade, porque tinha anos aí, tal lo conheciam. Os fariseus muito religiosos, de veras, o religioso mata a fé, é incrível. O bom é que aqui não somos religiosos, somos cristianos. Quantos dizem amém? Alguns pensando, sou ou não sou? Se pensas se eres ou não eres, eres. Arrependa-te, por favor. Passa um grupo de fariseus, vê o cuate carregando sua camisa daí para fora,
e diz: não te é lícito carregar tu cama hoje é sábado, Shabbat. ¿Qué te pasa, loco? Ni siquiera le perguntaram: ¿qué te passou? Não. Foram direto a la jugular religiosa del hombre, ¿no? Hoy es Shabbat, ¿por qué cargas tu cama? Pero la respuesta que da ese hombre es fascinante. No era un teólogo, ni era un predicador, pero mira su respuesta y dijo: miren, aquí adentro hay alguien que me sanó. Se ele tem autoridade para sanar-me, ele tem autoridade para dizer o que eu hago de minha vida, porque a ele sigo e não a vocês. Querem entrar? Digo, querem buscá-lo? Métanse. Depois que não entraram, huíam de Betesda. Pero sabe a lição de Betesda? E me quedei com isso, espero que tu te quedes também com isso, aparte do sermão de hoje. Não há um solo caso de que alguém que foi sanado em Betesda haya regressado por los demás. Não há um solo caso. Se uno solo, sendo sanado aí, hubiera regressado al día seguinte para ayudar a meter a los demás al estanque, todos seriam sanados. Nenhum. Por isso, onde está tu Betesda? ¿De que lugar Deus te sacou e nunca has regressado por los demás que siguen allá? Qual é tu Betesda? Cada quem tem um Betesda diferente. No caso da história bíblica, ninguno regressou para ajudar a meter a los demás. Passou o tempo, terminando o ministério de Cristo na terra, o teto se caiu e o estanque jamás chegou a ser usado, jamás volviu a ser usado. Alguns teólogos mencionam por las fechas de quando lo crucificaram, houve um movimento telúrico em Jerusalém, e nesse dia, quando ele esperou na cruz, o teto do estanque se vino abaixo e nunca mais foi usado. Estão aqui todavia? Te dejo de tarefa, qual é tu Betesda? Habla de uma enfermidade séria, a pessoa não podia caminhar, mas tampouco regressou por os demás. Quando tenho que orar em todo o tempo, pero Santiago menciona 3 situações específicas, quando estou herido emocionalmente e quando estou herido fisicamente. A Bíblia nos ensina que há 3 tipos de enfermedades. Ponga atenção aqui. Em toda a Bíblia há enfermedades, pero se aglomeram em 3 grupos distintos. Primeiro, a enfermidade de muerte, a primeira. Há enfermedades de las quais, não quero ser pesimista e não lo soy, pero a verdade se diz de frente. Em tu vida haverá uma enfermidade que te vai matar. Ponto. Ai, pastor, senti feio. De modo. Não é hoje, não te preocupes, né? As pessoas já estão com taquicardia, não? Ai, senti feio, pastor. Não é hoje, cálmate. Por favor. Pero há uma enfermidade que desta não te vas a livrar. Um dia chegará a enfermidade de la qual nunca te vas a recuperar, porque Deus não quer que vivas aqui eternamente. Lógico. Se todas as enfermidades foram curadas por meio da fé, então todos os que tiveram muita fé jamás se vão a morir, não? Tenho muita fé e nunca vou morrer, pois já não morres. Mas há uma enfermidade com o propósito de manter-te em cama, e essa te levará ao céu. Não busques qual é. Há pessoas pensando: amanhã vou ao médico e que me medique de todo. Não, tampouco é assim, verdade? Dá-me um coquetel porque meu pastor me disse que vou morrer. Não estou dizendo isso. Bueno, sim, não. Um dia sim, mas não será amanhã. Não te preocupes, pero Santiago e a Bíblia menciona que há 3 tipos de enfermedades. Uma é a que te vai matar. Eu sei. Ou seja, quando eu escrevi e leí para mim mesmo, pensei: suena feíssimo, não? Pero é a verdade. Número 2, está a enfermidade para a disciplina. Para a disciplina. 1 Coríntios 11 diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 28 ao 32, portanto, pruébese cada um a si mesmo e coma assim del pan e beba de la copa, é a Santa Cena, claro.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. Significa se le olvidam que es cristiano. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, sendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, ¿qué significa isso que acabamos de leer? Claro, há pessoas que abusavam da cena do Senhor. Como que se abusavam? Estavam em pecado e como se nada. Como se nada. Tomavam o vinho como se fuera refresco e pediam mais. O pão da Santa Cena, e vou usar uma palavra muito dura, pero se lo tragavam todo. Aqui damos os... De hecho, o pão que começa aqui na Santa Cena é um pão hecho com a receita de há 2000 anos. Esse pão é especial. Não, o pão não tem 2000 anos. Tampouco está pensando, pastor, eu vou enfermar amanhã. Não. O pão não... No, Tutankamón nunca lo comió, não te preocupes. Ni Moisés, ni nada, pero... No, la receta es esa receta. Pero había personas en la iglesia hace 2000 años que abusavam del pan e del vino. Comiam e bebiam como se fosse um banquete, la própria Santa Cena del Senhor. Abusavam de la Santa Cena. Pablo dijo que porque estavam abusando de la Santa Cena del Senhor, essa foi a razão porque alguns de ellos se enfermaram por juízo de Deus. O Senhor te disciplina, o Senhor nos disciplina quando estamos fora de sua vontade. Te vou repetir. O Senhor disciplina aqueles de seus filhos e hijas que são rebeldes, que estão fora de sua vontade. Por supuesto que não todos os que se enfermam estão em pecado, isso é outra coisa, não. Mas assim, a recíproca não é verdadeira. Não todos os que se enfermam estão em pecado, pero el que peca seguramente se vai enfermar. Seguramente se enferma. Não todos os que se enfermam pecam, pero seguramente os que pecam se enfermam. A enfermidade da morte, a enfermidade para a disciplina, e número 3, a enfermidade para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A enfermidade para a glória de Deus é uma enfermidade que Deus ha permitido em tu vida porque Ele te quer sanar e que tu seas testemunho a los demás, de tu família e donde camines. É isto. Sabem que eu tive câncer? De meus 12 a 15, câncer terminal, etapa 3, pré-leucemia, carcoma, todo. Todo. E a história é que, perdão, e a história é que minha mamã tinha uma sola amiga e essa amiga era cristiana evangélica. E essa amiga uma vez entrou à casa, se sentou à minha cama, eu la mirei muito feio, le dije, ¿qué hace essa mulher sentada em minha cama, não? Me disse, olá, Ângelo, olá. Platiquei com Jesus Cristo nessa madrugada. Eu pensei, está louca, está louquíssima essa mulher. Está louquíssima. La quedé mirando, não? E me dijo, sabe o que me dijo? Não. Me dijo que te vai sanar. ¿Tú le crees? Le dije, no. Agarró mi mano, apretó y me dijo, pues agárrate, porque yo sí creo por ti y por mí. Agárrate. Y oró por mí. ¿Sabe la historia, no? Somos muy bobos, muy payasos, muy tontos. Y diría una palabra muy dura. A veces somos muy estúpidos. Ah, pastor, sentí feo otra vez. Ni modo, estás en gracia y paz. Y aquí hablamos con la Biblia en mano para directo. Quando orou por mim, eu já não caminhava. Quando orou por mim, eu senti um calor em minhas pernas, não? Sabe o que hice eu? Me sentei e di glória a Deus, nada. Mirei minhas pernas e pensei, é a sábana. A sábana mais delgada que o cabelo, assim, delgada. Pero para mim era um cobertor de inverno, polar. E eu pensei, não, a lo mejor minhas pernas estão calentitas por la sábana, não? Qual sábana? Al dia seguinte me parei, fui lavar meu rosto, está pensando, pastor, pero isso tu lo hacen, sí, pero eu não lo hacía. Eu não caminhava.
Me parei em frente ao espejo. E assim como bobo, não? Vendo o espejo, o sea, mi mente pensava, algo não checa. Eu pensava, algo, pero que é o que não checa? É que eu nunca havia visto esse espejo aí. Eu tinha anos sem parar-me. E então me vi no espejo, agarré a barra essa e gritei como louco, não? Me assustei comigo mesmo, no espejo. Minha mamãe vindo correndo, minha mamãe me vê parado. Bueno, los de sangre italiana não hablam, gritam todo o tempo. Minha mamãe gritava mais que eu. Hablou com meu papá. O papá marcou, meu papá contestou, minha mãe só gritava, E papá, o que passou? Vem na casa, já! Meu papá vindo, me viu parado e disse, tu não podes caminhar, senta-te. Eu disse, não se pode. O demais é história. La esposa de mi médico era o melhor oncólogo de Sudamérica, um dos maiores do mundo. Sua esposa me diz, Ângelo, tu eres a pedra no sapato de meu esposo. Porque ele se equivocou em sua vida como médico 2 vezes, e as 2 vezes foi contigo. Primeiro me dijo que eu ia morrer. Diz a meu papá lá ir. Quando o Ângelo cumpla 15 anos, comemora com todo. Se estivéssemos em México, hubiera dicho, tira a casa por la ventana. Com todo e ventana também. Tira a ventana também, tira todo. Não? Porque Ângelo não vai cumprir os 16. Cumpri 60 esse ano. Você já passou dos 15, verdade? Essa foi a primeira. E uma vez me dijo, Ângelo, eu dije que te ibas a morir, não moriste. E depois, se queres, me mato, ou seja, para que te haga feliz, não? Ou seja, perdóname por vivir, não? E a segunda foi com meus filhos. Me dijo, Ângelo, mira, o câncer dañou tu capacidade reprodutora. Eu tinha 15 anos quando me dijo isso. É como dar gasolina a um terrorista, não? A ver, me repite, doutor? Sim. Tu não podes ter filhos. ¿Estás seguro? Sim. Bueno, cresci, madurei e conheci a la mujer de mi vida. Que está aí adentro, não está por allá. Essa é ela. Plática séria de noviazgo, não? Meu amor, mira, já estando em México, claro. Meu amor, se nos vamos a casa, pero tienes que saber algo. Eu tenho um secreto em minha vida. Casi me dijo, ¿tienes otra, verdad? ¿Tienes otra? Eu digo, não. É que eu não posso ser papá, ou seja, eu não posso dar-te hijos. Não? Não. E com essa seriedade que tem as mexicanas. Me dijo, quem te dijo isso? El médico. El mismo que dijo que te ibas a morir. E eu, sim, el mismo. Eu muito bobo, não? Sim, el mismo. Me dijo, Ângelo, a última palavra la tem Cristo. Eu le entro, nos casamos. Nasceu Vaste. E quando descobriram que estava embaraçada da minha esposa, eu saquei uma cópia do ultrassonido, não? Calculei que hora seria na casa do doutor em Brasil. E le hablé estando aqui 11 da noite, allá 2 da manhã. Então, lo despertei. Quem habla? Ângelo. Qual Ângelo? Ele que não morreu. Eu digo, Ângelo! Como estás? Eu digo, traz tu fax prendido, porque nessa época era fax. A pessoa pensando, pastor, o que é um fax? Depois te explico o que é um fax. Não é de tua geração, pero... E passei a foto de ultrassonido por fax. Então o doutor recebe e diz, a ver, isso que é? Tu eres médico, não? Que é o que vês? Depois vê um bebê? Sim. De quem é? De minha esposa? E aí foi a loucura. Eu nunca quis ahorcar a alguém por telefone, mas se hubiera podido, lo haria. De quem é? De minha esposa. Me diz, e ele, papá, quem é? Pois sou eu, como que quem?
Me dijo, não, tu não podes ter hijos, pois sigo vivo e serei papá. Me colgou. Pum! 2 anos depois, a tortura se repite. Se embaraça de Caleb. Tu te acordas disso? Tu te acordas? Tu estavas aí? Calculei de novo. Bueno, doutor? Aí sua voz, Ângelo? Sim. Que passou agora? Adivina? Me dijo, não pode ser. Me dijo, um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Le digo, pois comigo se caiu. Em vez de fax se vê e me coloca outra vez. Cada vez que vou a Brasília e lo busco, ele está de vacações em algum lugar. Já com meu papai, onde está o doutor Federico? Chama Federico. Me dijo, ¿tú qué crees? ¿Dónde está él? ¿Se esconde de ti? Porque la oración cambia las cosas. La oración cambia todo. Absolutamente todo. Te cambió a ti, me cambió a mí. Somos seres orados. Por isso a enfermidade, a vezes, é para dar glória a Deus. E eu não me canso de dar glória, porque se estou vivo hoje, é por Ele. Se sou papá hoje, é por Ele. Se respiro hoje, é por Ele. Se camino, é por Ele. E hasta que Ele diga, seguiré caminando e respirando. E quando diga que é o tempo, seguiré caminando e respirando allá no céu com Ele. Lo mismo tu. Lo mismo. Há enfermidades que são para dar glória a Deus. Ele permite que chegue a tu vida, porque Ele tem o controle. Te quer sanar, para que tu possas falar com os demás quem te sanou. Por supuesto, não te calles. Juan 9, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra: ao passar Jesus, viu um homem cego de nascimento. E perguntaram seus discípulos, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus padres, para que haya nascido ciego? Como outra ocasião que entraram a Jerusalém e era um velório de um jovem, lo llevavam e perguntaram o mesmo: quem pecou, ele ou seu papá? E a resposta de Cristo é fantástica. Diz: a ver, agora resulta que o papá come dulce e o hijo tem carie. Fantástico, não? Se o papá come dulce e o hijo tem dentera, a dentera é a carie. Nada que ver. Miren isso. E perguntaram aos discípulos, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus padres, para que haya nascido cego? Respondeu Jesus: não é que pecou este nem seus padres, sino para que as obras de Deus se manifestassem em ele. E lo sanou, claro. E a partir daí ele predicou a palavra. É isto. A enfermidade ou é para a morte, ou é para a disciplina, ou é para a glória de Deus em la sanidade. Por supuesto que não estamos em conta dos médicos e medicinas. Deus usa o meio que tem que usar para sanar-nos. Deus potencializa a los médicos e suas medicinas. Por supuesto, quando alguém vai operar, se é cristiano, ora. Senhor, guia os médicos, não? Tu me podes sanar sem que eu passe por um quirófano, Senhor, não? Sabemos que é assim, porque tu eres o médico de médicos, pero se é necessário que eu entre al quirófano, que seja para tu glória e honra, Senhor, e guia a los médicos. E Deus lo hace. E Deus lo hace. Como reaccionamos então ante isso? Como reacciona o cristiano ante a sanidade de Deus? Há 5 diferentes reacções ante a sanidade de Deus. Aí vai a lista. Primeiro, está aquela pessoa que é sensacionalista. Los sensacionalistas. Não me malinterpretem. Reconozco que há muitos homens e mulheres em todo o mundo que Deus usa tremendamente em sanidades. Tremendo. Sanidades, milagros e maravilhas. E essas pessoas, quando se param frente a miles de pessoas, essas pessoas dão glória a Jesucristo. E são muito específicas. Não sou eu que sano, é Cristo através de mim, mas é Ele quem sana. Conozco um montão de pessoas que Deus usa tremendamente, mas não se cansam de dar toda a honra e glória a Jesucristo. Desgraciadamente há outro grupo. Desgraciadamente há outro grupo. Está o grupo de homens e mulheres, também usados por Deus, que se guardam para eles a honra, a glória e o dinheiro que é de Deus. Hacen comércio com a sanidade.
Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven por internet, de tales personas, huyan, ni se acerquen. Tengan cuidado, tengan discernimiento. Si Cristo no es la estrella de la sanidad, sai de ahí, huye, huye. Porque yo no veo a Cristo haciendo eso. Yo no veo a Cristo haciendo algo así. Jesús nunca manipuló a las personas y nunca las utilizó para un espetáculo. Nunca lo hizo. Nunca. Para el segundo grupo de personas que mencioné, los charlatanes de la fe, que hay un montón en las iglesias en todo el mundo. Sí, charlatanes, ladrones. Roban la gloria de Dios y el dinero que es de Dios. Para el segundo grupo de personas, leeré un pasaje. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso va para aquellos que lucran con la obra de Dios, con los charlatanes espirituales. Pastor, pero ¿por qué Dios los usa? Porque Dios honra su palabra, no el hombre. Porque hay personas necesitadas. Pero días más o días menos, ese castillo se cae, se hace pedazos. Y nadie más se acuerda de esa persona. Porque Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es juicio. Tú y yo un día tendremos que prestar cuentas de todo lo que hayamos hecho, pensado o hablado delante de Dios. Todo. Todo. Por eso, preparémonos para el mañana. Actitudes ante la sanidad, está el sensacionalista, primero. Número 2, están aquellos que son confesionalistas. Confesionalistas. Son los que dicen que la enfermedad es resultado del pecado y todo lo que necesitan hacer para sanar es clamar y pedir por sanación y Dios lo hará. Es todo. No es tan sencillo así. Pero por otra parte, si no eres sano, es porque te falta fe. ¿Dónde está eso en la Biblia? 4 amigos llevaron a un quinto amigo que no caminaba en su camilla y lo bajaron por el techo de la casa de Pedro. Por cierto, Pedro se enojó muchísimo porque era su casa. Abrir un boquete y meterle a la persona, ¿no? Vean lo que dice Cristo. Y la palabra dice así, y viendo la fe de ellos, de los 4, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y camina. Primero, tus pecados son perdonados. Oh, ¿quién? Si no es Jehová, perdona pecados. ¿queréis saber quién soy yo? Para que todos sepan que tengo potestad y autoridad en el cielo, la tierra, bajo el cielo, bajo la tierra y en todo el universo. Visiblemente, a ti te digo, párate y camina. Se levantó y caminó. Y la multitud se puso loca ahí afuera. Los fariseos locos adentro. Y viendo la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe de los 4 que lo llevaron. Por eso cuando Dios me sanó, la señora o hermana en Cristo me dijo, ¿tú crees? Le dije, no. Ella me dijo, pues yo sí creo. Pues agárrate. Pero una vez que somos cristianos, la cosa cambia. Así como es tu fe, cristiano y cristiana, así te será hecho. Cambia el panorama. Confesionalistas, si no eres santo, dicen ellos, si no eres sano, es porque no tienes fe. El resultado de eso es que si no hay sanación, si no hay sanidad, ¿sabe lo que hay? Culpa. Las personas que siguen ese sistema del confesionalismo, declara y Dios lo hará. Son personas que, aparte de la carga de enfermedad, añade a la persona la carga de la culpabilidad. Por tu culpa no eres sanado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es cruel.
Isso é crueldade. Não era sendo por tu culpa, Se tuvieras fé, sanaría, pero si no, no. Y la persona regresa a su casa destruida. Destruida. ¿Y sabe quién aplaude, no? El infierno. Muy bien. Cristianos ayudando a la causa de Satanás. No la ayudes. Satanás destrui solito. No te preocupes con eso. Es increíble. ¿Sabe qué piensa la persona? No, bueno, quizá no creí lo suficiente. Quizá no soy santo lo suficiente. Quizá no soy bueno lo suficiente. Y la persona llega a su casa completamente devastada. Es increíble la crueldad que hay en el cristianismo. Las falsas doctrinas siempre crean falsas culpas. Siempre. Siempre. Es uno de los problemas con el legalismo. El legalismo es, las cosas son así porque yo digo que son así. Ni siquiera tome en cuenta a Dios. Mi palabra es la ley. Así se hace, se acabó. Este es legalismo. Ni como puerco, pero diría, aquí mis chicharrones truenan. Eso es legalismo. Legalismo. El problema con esto es que intentamos transformar a Dios en el genio de la lámpara mágica. Aladino. ¿No? Frotamos, sale, 3 pedidos. El problema con esa escuela confesionalista es que transformamos a Cristo en el genio de la lámpara. Queremos eso. El otro así. De pronto Dios me está sirviendo a mí en lugar de que yo le sirva a Él. Y ahí todo se viene abajo. Ojo, cuidado. Huyan de los confesionalistas. No te van a ayudar, te van a destruir. Aún siendo cristianos. Número 3. Están los cesacionistas. No sensacionistas, otra cosa. Cesacionistas, de cesar, de acabar, de terminar, de cortar. Son aquellos que dicen que los regalos de sanación y sanidad fueron únicamente para el Nuevo Testamento. Y ya no hay más. Ya no hay más. O sea, no se molesten por orar por milagros, porque milagros ya no existen, existieron y bla, bla, bla. Nosotros tenemos hermanos en Cristo, hermanos bautistas, presbiterianos y metodistas. No se equivoquen, son hermanos y un día estarán en el cielo con nosotros. Hay que amarlos también. Tienen otra doctrina, son cesacionistas. Dicen ellos, cuando muere el último apóstol, cesan los dones. Se acabó. Pero, vou contar uma história. Quer uma história, sim ou não? Já que estamos aqui, pues va la historia. El avivamiento empezó en Brasil en noviembre de 1993. Tremendo avivamiento. Y sigue. Yo conozco la historia porque ese pastor predicó en mi iglesia, pastor bautista. En la misma calle donde está mi iglesia en Brasil, en contraesquina a una iglesia bautista. Estamos en la Asamblea de Dios aquí, 25,000 miembros, y los bautistas, 18,000 miembros de ese lado. En la misma calle. Y otras iglesias por allá. Pero bueno, eso es muy común allá. El detalle es que ese hermano bautista fue invitado a un congreso en Miami. Ok, fue. Y el tema del congreso justamente era eso. El contraataque al pentecostalismo. Él estudió muchísimo porque en su iglesia siempre enseñaba que ya no se hablan lenguas, ya no hay sanidad. Amamos a los bautistas, son hermanos preciosos, pero esa es la doctrina de algunos, ¿no? Está bien, no implica nada con salvación, son salvos como tú y yo. Están en el cielo con nosotros, por supuesto, son buenísimos. Pero ese pastor enseñaba todo en contra de todo eso, es su postura, está bien, se vale. Entonces lo invitaron a un congreso en Miami. El orador principal era él. Pero pasó algo curioso, cuando vino el avivamiento en Brasil, tomó parejo a las iglesias. Y empezó a suceder que en iglesias bautistas hablaban en lenguas, habían sanidades y todo eso. Comenté ayer con los chavos que estaban aquí,
com Daniel também que está allá, comentamos, ¿no? Que en Brasil, es curioso, en Brasil los de Asamblea de Dios predican como bautistas y los bautistas oran como Asamblea de Dios. Es fabuloso, hermosísimo. É a unidade que temos em família. Pois esse pastor tinha amigos bautistas, e você sabe a história, no Nordeste também passou por muito isso allá, e ele tinha amigos bautistas, pastores bautistas, que falavam em línguas, e lhe disseram, entra-lhe, é bueníssimo, é vida. Não. Ele é sua postura, e Deus respeita, porque Deus não te vai dar algo que tu não queres receber. Estamos de acordo, sim ou não? Fantástico. Toma um vuelo. Pergunta à pastora, em Brasília é muito comum, estás tomando um vuelo, ou o que seja, transporte público, e de pronto é um montão de cristianos que começam a cantar himnos, salmos. É bonito, você acha um culto móvel. Então, esse avião, haviam 130 niños, que iam a um congresso de niños da Assembleia de Deus em Miami. Los niños todos con su gorrito, Asamblea de Dios, ¿verdad? No, pues a mitad del vuelo los niños empezaron a cantar músicas cristianas, ¿no? ¿Te imaginas eso? El coro de niños en el aire. Y entonces el piloto le avisaron, oye, aquí hay un grupo de niños. Y entonces escucha, sé de la historia porque él me lo contó. Entonces el piloto dijo, a ver niños, ¿conocen ese himno? Sí, cántenlo. El piloto, el capitán. La azafata también empezó a cantar. Fue un culto aéreo. De pronto, porque havia algo que não lhes contei, esse irmão bautista, esse pastor bautista, tanto que veía que seus amigos eram gozosos e felizes, falando em línguas e lo demás, um dia se atreveu a orar, e orou, Senhor Jesus, se o que eles sentem é tuyo, eu também lo quero, pero, aí é onde a coisa, imponer condições a que Deus seja Deus, não? Se tu me vas a bautizar no Espírito Santo, que seja eu solito, de madrugada, em minha casa e encerrado no banho. Que nada me veja. Que nadie me veja. O que é que passou no vuelo? Está ele sentado e diz, Ângelo, eu podia sentir algo no meu estômago. E eu pensei, algo que comi no aeroporto, não? E não, essa coisa começou a subir, tocou meu coração e me deu taquicardia. E então, quando eu levantei a mão para falar com a azafata, rabachuriando a rajabassais. Cada vez que abria a boca para chamar alguém, falava em línguas. Em frente dele havia um pastor da Assembleia de Deus de Brasil, que estava indo a outro congresso em Fort Lauderdale, cerca de Miami. Este pastor se levanta, lo ve, diz, hermano, abre tu boca, já lo tienes. Eu disse, abre tu boca. Foi bautizado em el vuelo. Quando chega a Miami, a crise, se acercou a seu recém-amigo em el vuelo. Pastor da Assembleia de Deus, que hago? Porque eu venho a Miami para um congresso em contra de todo o que é pentecostal. Que hago? E digo ao pastor, tu não podes ir? Tu não podes ir? Bom, então tenho que regressar, não? Sim. Então falou ao lugar, mira, estou aqui, pero não estou aqui, não? Casi. Já cheguei, pero não cheguei. Se cancelou o congresso, então queria regressar a Brasil, pero entrou um huracão. E por 3 dias quedou em Miami, sem poder sair. Regressou a nossa cidade. Sua esposa lo busca no aeroporto e ele sentiu sua esposa muito fria. Ele nos comentou depois, estava muito sério, não entendia por que estava assim ela. Não falavam, sempre muito amoroso e tudo, mas não falavam, e ela muito séria, como que preocupada por algo. Quantos sabem que quando Deus hace algo, lo hace perfeito? Estão aqui, verdade? Uma vez em Canadá, alguém me disse, Ângelo, se Deus te dá uma tonelada de sandias, não te preocupes, te dá também o caminhão, tu não te preocupes. Ele supre todo. E então sua esposa manejando muito lento, como que querendo falar e não falava, e ele disse, sabe que, meu amor, não vamos à casa, vamos à igreja, porque era domingo na manhã, vinha um culto, eu digo, há algo que necessito contar à igreja. Me vai doler muitíssimo, pero vamos à igreja. Era ok. Foi à igreja,
Su iglesia, la de la esquina, llegaron allá, toda la iglesia ahí, nadie salió a ninguna escuela dominical ni nada. Un silencio, y me dijo Ângelo, parecía una cueva. Todo frío. Entro, subo, nadie me saludó, nadie me dijo, pastor, que bueno que llegar, nada. Sento, a la alabanza, me paro, tomo el micrófono y voy a abrir mi boca y se levanta la hermanita anciana de la iglesia, es así, anciana biológica. Casi 100 años tenía la mujer. Era la hermana más respetada de la iglesia. Yo la conocí. Ya falleció, pero está ya conocido. La hermana, como pudo, subió a la plataforma y dijo, pastor, ¿me das el micrófono? Sí, hermano. La hermana dijo, pastor, pues le traigo una noticia. Me encargaron todos ellos de decirte que usted ya no puede pastorear esa iglesia. ¿Cómo? Usted ya no... Pero yo fundé esa iglesia hace 36 años. No, pero usted ya no es pastor de aquí. A partir de ahora ya no. ¿Y por qué? Entonces la hermana dijo, es que pastor, mira, por años usted nos ha enseñado de que eso de hablar en lenguas y el Espíritu no existe. Usted nos ha enseñado eso y usted se enoja cuando alguien le preguntaba sobre eso y usted nos ha enseñado que eso no existe, entonces usted no puede ser pastor aquí. ¿Por qué? Digo, porque en los 3 días que usted estuvo en Miami, toda la iglesia habla en lenguas. Entonces somos pentecostales y señaló mi iglesia, como ellos miren que están allá. Entonces usted no puede ser pastor porque usted no cree en eso. Digo, pastor, ¿me presta el micrófono? Sí, y cuando agarró, lenguas. ¡Pum! Pasó una semana y pidió para predicar en nuestra iglesia. Por eso conocemos la historia. Se planta el pastor ahí y llorando. Y cuenta la historia de que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a pesar de nosotros. Un mes después hubo un congreso, termina la historia, hubo un congreso bautista justamente en Miami para discutir así, el problema pentecostal de los bautistas en Brasil. Ese fue el tema del congreso. Se reunieron allá, en esa época el líder mundial era un brasileiro, Nilson Amaral Fanini. Tenemos otro brasileiro, lá mira, outro brasileiro, pero bueno, ahí vamos. Se reúnen todos en Miami para discutir el asunto de iglesias de Brasil que se pusieron locas y hablan lenguas. Eso es fuera de orden. Expulsa a todas las iglesias de Brasil. Y entonces Nilson Amaral, que era brasileño, se senta ahí y por 3 horas, de un lado los bautistas que no hablaban en lenguas y otro lado los que sí ya hablaban en lenguas y gritándose entre ellos, ¿no? 3 horas. Llegó un momento en que Nilson... Conocemos la historia porque Nilson también predicó en mi iglesia. Así es en Brasil. Eres bautista, te invito, ven, predica en mi iglesia. Así es allá. Fabuloso. Si yo entro a mi iglesia en Brasil y veo un pastor presbiteriano predicando en mi iglesia, es porque mi pastor está predicando hoy en su iglesia. Se invitan, sí. No es bronca, fantástico. Entonces, Nilson comenta que dijo, mira, yo tengo aquí 3 horas escuchando todo eso, mi vuelo sale en media hora de regreso a São Paulo. Entonces, mire, el dictamen es este. Yo no voy a expulsar a ninguna iglesia bautista de la Convención Mundial. Nada. Simplemente hermanos bautistas pentecostales, así decía él. Increíble, ¿no? Nada más te pido que en la entrada de tu iglesia, o sea, iglesia bautista, ponga ahí, renovada. Para que uno sepa dónde se mete. Nada más eso. E foi assim, em Brasil hoje, vas por las calles, a igreja bautista renovada, põe tu oído aí, bautistas e mais pentecostales que nós. Porque Deus é solo uno, há um solo Deus, uma sola cruz, uma sola sangre, uma sola salvação. Seu nome é Jesucristo. Pero há todavía pessoas que creem na cesação. Hasta aqui chegou. Tem um sério problema com esse pensamento cesacionista. Mi problema es este, mira, Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y cuántos dicen amén. Él no cambia. Lo que hizo en el pasado lo seguirá haciendo. Grupo número 4 de personas, ¿cómo reaccionamos ante la sanidad? Número 4 está el racionalista.
Estás pensando, a ver, ¿en cuál grupo me encajo yo? ¿No estás pensando, no? Ahí va. Irracionalista. Son las personas que dicen, todo es psicológico. Todo está en tu mente. Oye, Angelo, va a empezar a llover. No, la lluvia también es psicológica. La lluvia está en tu mente, no pasa nada. Sale ahí y no te mojas. Y si te mojas, es que no eres bueno para nada. Más culpa, ¿no? Son personas que dicen que todo está en tu mente. Si estás enfermo, es porque crees que estás enfermo. Wow. Ni Buda diría eso, pero solo niégalo y ya. Estás sano. A ver si entiendo. Me duele la cabeza. Si niego el dolor, ya no tengo dolor de cabeza. Yo diría, no tienes cabeza, eso sí. Ni dolor ni cabeza, ¿no? Solo niégalo y estarás bien. Solo niega lo que está sucediendo y se irá. Fantástico. Fantástico. Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, cuentos de hadas, ¿no? La negación. Niega la realidad y dejará de ser realidad. Ese es racionalista. Pero hay un quinto grupo, el famoso realista. Y Santiago era de ese grupo. El cristiano es de ese grupo. Hay una realidad. Cristo es real. La enfermedad es real. Pero la sanidad de Cristo también es real. Santiago reconoce dos hechos. Mira, primero hecho que Santiago menciona, hecho es de que Dios aún sana. ¿Cuántos dicen amén? Deus sanou e sigue sanando e seguirá sanando. Ele não cambia. Ele sana, pero não todos. Escute isso. Essa é a pergunta da eternidade. ¿Por que não sana a todos? Ele sana, pero não todos são sanados. E é também um hecho na vida. É um hecho. Deus sana pessoas hoje, pero a segunda realidade racionalista, Cristo não sana a todos. E a vida é um exemplo disso. Não perguntes por quê, não tenho uma resposta. Ele a tem. Não sabemos por quê. Eu não sei por que me sanou a mim. E a outros não. E a ti. E a outros não. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi isso. Pero tampouco me agarro disso como síndrome del enfermo sanado, não? ¿Por qué a mí, Señor? Ya dejé de buscar la respuesta hace mucho tiempo. ¿Qué dice Santiago cuando estás enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Santiago dice que llame a los líderes espirituales de tu congregación y que oren por ti. Estos hombres no eran sanadores profesionales, no eran super cristianos, no eran personas que andavam por aí em autopromoção. ¿Queres sanidade em tu igreja? Invítame. Não, isso é tonteria. Isso é uma estupidez. É uma estupidez. Me extraña muito que as pessoas que afirmam que têm o dom de sanidade sempre insistem em que a pessoa enferma vaya com eles, em lugar de que eles busquem a los enfermos. Curioso, não? Santiago disse: hagan llamar a los ancianos de la iglesia, que vengan al enfermo. ¿Quién los va a llamar? Pues la persona que está enferma. La persona que está enferma. Todo cristiano necesita identificarse a sí mismo con una iglesia, con una comunidad a los pies de la cruz. ¿Por qué? Una muy buena razón es que cuando te enfermes, sepas a quién llamar. Se não tens igreja, quem vai chamar? A pessoa enferma deve tomar a iniciativa. Se não chamas a alguém, como vão saber que estás enfermo? A mim me ha tocado algumas vezes, pensando: oi, pastor, eu estou enfermo e nem sequer me hablaste. Uma vez lhe digo: eu não sou vidente nem médium. Como saber que estás enfermo se não me hablas? Sí, verdade? Pois sim. Todo em seu devido lugar, não? Toca e que se lhe abrirá. Llama e contestará. Búscame e me hallaréis. Pero es una acción. Hazlo y tendrá respuesta. O sea, si la persona no habla, ¿cómo va a saber que está enfermo o no?
Diz assim, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Las personas probablemente, pues esa persona estaba en cama y pidió, llame a la persona para que venga a orar por mí, de mi iglesia, y acto contínuo fue orado, ¿no? Así que llame a los ancianos que oren y lo unjan con aceite. Es lo que dice Santiago, con aceite. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, como muchos símbolos que hay en la Biblia. Quando bautizamos com água, por exemplo, a água é um símbolo da sepultura e de nascimentos. Quando tomamos a Santa Cena, o jugo de uva é um símbolo da sangre do Senhor. Em toda a Escritura, toda a Bíblia, o aceite é usado como símbolo do Espírito Santo, a unção. No Novo Testamento, o aceite era usado para frotar a las pessoas, para massagear, e se usava também como medicina, como ungüento. ¿Sabe la historia? ¿Recuerda la historia del buen samaritano? ¿Del buen samaritano? Estaba ahí un enfermo atacado por ladrones, lo golpeó, lo dejó ahí para morir. Pasa un fariseo, lo ve y dice, seguramente pecó, por eso le pegaron. ¿Qué cosas, no? Y se va. O sea, el hombre de Dios, que se supone que es hombre de Dios, no hizo nada por esa persona. Pero vendo um samaritano, e sabendo que era judío, ele que estava aí, e samaritanos e judeus não se pelavam. O samaritano poderia haver seguido seu caminho, mas já conhece a história. Lo cuidou, lo sanou, los beijos cavalo, le colocou aceite e ungüento. Lo levou a um hotel cerca, le pagou, e disse, mira, eu vou de viagem, quando regresso, vou ver como está, pero te dejo pagar a instância de lá que está. Dá-lhe comida. Um samaritano actuou melhor que um judío. Lo vendou com aceite, rompeu sua roupa para a venda, não? Pero há um ênfase aqui que passa desapercebido. O ênfase aqui não é o ungüento, é a unção. O samaritano orou por ele, por isso lo ungiu com aceite e orou por el judío. O ênfase no es el aceite, es la oración. Es la oración. En el nombre del Señor, dice Santiago, en el nombre del Señor. Dios es sanador y solo Cristo sana. ¿Cuántos saben de eso? Quizá te use, quizá me use, pero somos instrumentos nada más. Quien sana es Él. Resultado, y termino con eso. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Todo com base em uma sola coisa, a oração. Se põe de pé nesta tarde hermosa, por favor. É uma boa tarde para orar. É uma hermosa tarde para estar na presença de Deus. Que melhor maneira de começar a semana que estando na casa de Deus. Uma maravilha. A palavra foi predicada, e não só predicada, a palavra foi explicada. Lo demás es contigo. Te toca aplicar. Yo no lo puedo hacer. Esta es tu responsabilidad. Cerrem sus ojos. Evalúen lo que acabam de escuchar. Y piensa cómo está tu vida de oración. ¿En qué nivel está tu vida de oración? ¿Malo? ¿Bueno? O excelente, pero há um quarto nível, que é subterrâneo, é medíocre. Como é tu vida de oração? Medíocre, mala, buena ou excelente? Eu dudo muito que nossa vida, de todos, seja uma vida de oração excelente. Creio que nos falta muito. Todo com Cristo se pode melhorar, todo. Eu te invito que nesta tarde empiece a pensar de outra maneira. Quanto tempo he perdido de minha vida sem orar? Quantas horas he passado fazendo algo que não añadiu nada a minha vida e não he orado? Quantas pessoas não estão aqui em Graça e Paz hoje porque não he orado? Quantas pessoas não estão no céu hoje porque não he estado em oração por essa pessoa? São perguntas que só tu e eu podemos contestar. A nível personal, claro.
Senhor Jesús, llénanos con tu presencia. Sabemos que estás en este lugar, en esta tarde. Estás aquí, es tu casa, Señor. Sentimos algo diferente hoy. Porque estás, y siempre has estado. Pero cuando tú te mueves de manera poderosa, Señor, sentimos lo que estamos sintiendo. Quizá no haya rayos, ni truenos, ni relámpagos. Así como el profeta aprendeu a discernir su presencia también en el silencio, sabemos que estás poderosamente en gracia y paz. Redargúenos hoy. ¿En qué nivel está mi vida de oración? Piénsalo bien. Todo en tu vida, cristiana, se logra orando. Y nada se logra si no oras. Porque nos queda claro, Señor, que actuamos en tus fuerzas, no en las nuestras. Porque somos seres limitados. Tú todo lo puedes hacer, Señor. Y si estamos contigo, nada será imposible para nosotros. Sin embargo, hay un precio que pagar. Rodillas en el piso. Hay un precio que pagar. Todo lo que es grande hoy empezó como algo pequeño. Todo lo que funciona hoy empezó no funcionando. Pero la oración, esa sí, siempre funcionará. Ponga en tus manos, Señor, a amigos y familiares de mis hermanos y hermanas que no están aquí hoy. Ojalá estuvieran, pero no están. Quizá falta oración de nuestra parte. Quizá falta más entrega, más compromiso. Porque si esas personas no ven algo diferente en nosotros, no van a venir. Pero, por otro lado, si esta persona ve a Cristo en nosotros, va a venir. Y la única manera de que Cristo sea visto por nosotros es actuar como Cristo actúa. Y Cristo oraba. Si no oramos, no nos parecemos a Él en nada. Espíritu Santo de Dios entra e redarguye. Hay corazones aquí muy lastimados, Señor, esta tarde. Hay corazones cuyas heridas impiden tener todo lo que han pedido y estás listo para dar, pero esa herida impide. Sana heridas esta tarde, Señor, como solo tú eres capaz de hacer. Dios Padre, gracias porque un día nos miraste con mirada de amor y nos adoptaste como hijos e hijas. Solo tú serías capaz de hacer algo así. No te buscábamos y sin embargo tú nos buscaste a nosotros. Ni te conocíamos, pero tú ya nos conocías desde antes que naciéramos. Es una realidad, eso es real. No es una fábula, es real. Por eso estamos aquí, Señor, aprendendo de ti y alabando tu nombre. ¿Y sabe qué, Señor? Cuanto más aprendemos de ti, más te amamos. Porque es imposible conocerte y no amarte. El amor todo lo puede y lo sabemos, Señor. Por lo tanto, gracias por el privilegio de ser cristiano, por el privilegio de poder orar, por el privilegio de encontrar respuesta a la oración, por el privilegio de tener un lugar en el cielo un día. Gracias, Señor. Dile gracias, por favor. Muchas gracias. Amén y amén. Dê un aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno.